Bem-vindos ao canal, me chamo Elizabeth e estamos aqui para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos analisar a questão 120, onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal? Não, pela fieira da ignorância. E fieira, nesse caso, é vivência, experiência, meio de prova. Então, Allan Kardec quer saber se todos os espíritos passam pela provação do mal, se todos os espíritos vivenciam o mal, se eles passam por essa experiência. E os espíritos respondem que nem todos precisam passar por isso. Todos os espíritos passam pela ignorância, né? Então, essa pergunta de Allan Kardec ela é fundamental e a resposta dos espíritos nos dá a chave para nos livrarmos do mal, né? Porque todos nós passamos pela ignorância. Então, vamos analisar melhor que ignorância é essa. Pois nessa questão, de forma indireta, os espíritos nos dizem que essa é a origem do mal. Ou seja, nessa resposta, os espíritos nos dizem que a origem do mal reside no próprio homem. Outra causa, segundo Joana de Ângeles, é a rebeldia. A rebeldia ela é estimulada pela autodefesa do ego. Mas aqui vamos analisar apenas a ignorância. Portanto, primeiramente, precisamos entender que o mal, ele não está só fora de nós. Na verdade, esse mal do qual precisamos nos libertar está dentro de nós. O problema é que ele está também dentro dos outros. Então, um mundo de pessoas ainda ignorantes é um mundo onde existe o mal. O mal só existe porque ainda reina a ignorância. Então, para acabar com o mal, é preciso acabar com a rebeldia, né, do ego, mas primeiramente com a ignorância, que é uma das causas da rebeldia, inclusive. Então vamos entender melhor o que é a ignorância, quais os tipos, como superá-las, né, para a gente poder entender melhor essa questão e o que os espíritos nos responderam. Então vamos lá. A palavra ignorante, ela tem a origem no latim, ela vem do vocábulo ignorantia, que é um derivado de ignorare. E o significado disso é não saber, ou seja, ignorância significa não saber. Não é esse sentido negativo que às vezes a gente considera, né? Ser ignorante, ser grosso, ser bruto, não. Aqui, ignorância significa não saber. Então, todos nós somos ignorantes, todos nós não sabemos de algo. Então, os espíritos nos dizem que todos nós passamos pela fase de não saber. Erramos por não saber, causamos o mal por não saber. Mas não saber o quê? O tipo mais comum de ignorância é a falta de informação. Não saber um fato, não ter aprendido ainda alguma coisa. Quando falamos que não conhecemos algo, estamos dizendo que ignoramos aquilo. Então, por exemplo, se eu não conheço todas as frutas, eu posso dizer que ignoro não só a existência de várias delas, como ignoro também os benefícios, os perigos. Eu sou ignorante nesses aspectos. Então, a minha relação com uma fruta dessas, por exemplo, pode ser desastrosa. Eu posso causar um mal a mim mesma se comer uma fruta que é venenosa, né? Ou posso sofrer horas com uma enxaqueca ou com insônia, porque eu não sei que uma determinada planta, que inclusive pode ter até no meu jardim, é boa para curar isso. Então veja, né? Todos nós temos esse tipo de ignorância. E é importante sabermos disso, é importante termos consciência dessa ignorância. Porque nós ignoramos muita coisa. É importante porque, tendo consciência do quanto nós ignoramos, nós nos mantemos abertos para conhecer mais. Né? Nos mantemos abertos para novos aprendizados. Então é importante termos consciência de que não sabemos tudo, assim como Sócrates falava, não é? Só sei que nada sei. Mas existem outros tipos de ignorância, como por exemplo a ilusão. A ilusão é um tipo de ignorância. No aspecto espiritual e filosófico, a ignorância ela não é apenas falta de saber, mas ver o mundo de uma maneira distorcida também é uma forma de ignorância. Então, por exemplo, quando a gente confunde desejos com necessidades, nós ignoramos, é um tipo de ignorância, é uma ilusão. Achar que coisas impermanentes são permanentes. Se apegar ao ego como se fosse nossa identidade real. Confundir aparência com essência. Então, aqui nós estamos vendo a ignorância como uma junção de ilusão com apego.
Nos apegamos a certos prazeres porque achamos que precisamos deles. Não é? Nos apegamos a coisas materiais porque temos a ilusão de que sempre serão nossos. Nos apegamos ao nosso corpo, nos apegamos à nossa juventude, à imagem que criamos ou que vemos em nós ou nos outros, acreditando que essa imagem define quem nós somos e quem os outros são. Isso é ilusão. E a ilusão gera o apego. E o apego gera sofrimento para os outros e para nós mesmos. Quantas traições, abandonos, violência, corrupção, abusos, quantos prejuízos são causados pela ilusão, como forma equivocada de pensar. Essa forma equivocada de pensar, essa ilusão, gera tudo isso, gera todo esse mal. Outro tipo de ignorância é o autoengano, pela falta de autoconhecimento. Freud e Jung e outros psicólogos ensinaram que grande parte da ignorância ela é inconsciente. Nós não temos consciência do que desconhecemos, do que está no nosso inconsciente. Ignoramos coisas sobre nós mesmos, reprimimos experiências dolorosas, criamos narrativas para evitar a verdade, vemos o que queremos ver. Essa é uma ignorância que a gente mantém para impedir o confronto com a verdade que é nossa. Fugimos dela porque não suportamos lidar com ela. É quando a gente não quer lidar com aquilo que é nosso, que está no nosso inconsciente. O problema é que mesmo nas sombras, ela continua a influenciar nossa vida, nossas escolhas, nossos relacionamentos. Na obra psicológica de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, vimos que é preciso a gente se conhecer, é preciso se conhecer. O autoconhecimento ele é fundamental. É preciso a gente se conhecer verdadeiramente, nossos defeitos, nossas debilidades morais, nossas imperfeições, reconhecer quem nós somos, o que pensamos, o que sentimos de verdade, lá no fundo, para aos poucos a gente ir ressignificando, dando outro significado para o nosso passado, fazer as pazes com a nossa história de vida. Também não sabemos quem somos, não nos reconhecemos como seres espirituais, não reconhecemos nossa essência espiritual. Nos confundimos com nossos papéis sociais e isso é uma ignorância que gera muito sofrimento e gera vazio existencial. Quem eu sou? A gente se faz muito essa pergunta e vemos muito essa pergunta, principalmente nos jovens. Quem eu sou? Eu sou a dona de casa? Eu sou o médico? Eu sou o líder religioso? Eu sou o provedor da família? E quando tudo isso acaba? Se isso acabar, quem eu sou? Deixei de ser quem eu sou quando, por exemplo, eu me aposento, quando a enxurrada leva minha casa, quando perco o emprego, quando o relacionamento acaba, quem eu sou? Então eu percebo aí que eu não era aquilo que eu pensava que eu era. Sou algo muito maior, porque eu continuo existindo depois que tudo isso acaba. A tradição oriental diz que a raiz do sofrimento é ignorar a verdadeira natureza da realidade. É preciso reconhecer que somos seres eternos. Nossa essência espiritual ela é eterna. E não a nossa personalidade. A nossa personalidade ela é transitória, ela é temporária. Outro tipo de ignorância que gera muito mal é a mente fechada. Esse é o aspecto ético da ignorância, também descrito pela filosofia. Esse tipo de ignorância se caracteriza por aquela certeza rígida, aquela falta de dúvida. É quando a gente sempre tem a verdade, quer ser o dono da verdade. Então a gente se recusa a ouvir o outro. A gente não se interessa em ouvir o outro. Nos recusamos a ouvir, porque a gente acha que já tem a verdade, que já sabe tudo. E essa ignorância gera muito sofrimento também, para nós e para o outro. O dogmatismo também é outro tipo de ignorância. Porque o dogma é acreditar numa verdade absoluta, certa, inquestionável. Temos a tendência de querer aceitar certas verdades sem questionar nada, sem duvidar. Isso leva à fé cega e ao erro, leva ao mal. Quantas guerras, separações, o fanatismo não causa, Todos os dias, porque não paramos para pensar no que nos dizem, no que lemos, no que vemos. Existe ainda a ignorância como desatenção. Esse é um aspecto prático que vemos no dia a dia. É não perceber o que está diante dos nossos olhos. É a falta de presença, a falta de atenção aos detalhes, viver no automático. A gente não vive no aqui e agora, a gente está sempre ou no passado ou no futuro. Buda chamava muita atenção para esse tipo de ignorância.
né? E sobre a necessidade de desenvolvermos a atenção plena, o foco, não viver no passado nem no futuro, mas com a consciência no que fazemos aqui e agora. Muitas vezes falamos e fazemos coisas que nem damos conta, vivemos num modo automático. Isso é muito ruim, porque não percebemos quando agimos mal. A gente não percebe, né, o quanto mal nós causamos, né, quanto dor a gente causa ao outro. E até aqueles a que amamos, nós causamos muito mal e nem percebemos, né? Então, nós causamos muito mal também à nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, por causa desse automatismo. A gente não tem consciência do que faz. Quantas palavras saem da nossa boca e que ferem sem a gente perceber, porque não estava atento ao nosso dever, atento aos sentimentos do outro. Quantos acidentes o ser humano não provoca por falta de atenção. Quantos dias, meses, anos passamos focando no passado, no futuro, perdendo nosso precioso tempo, né? Podendo estar aprendendo com as experiências do presente. Veja quanto mal a ignorância do que acontece aqui e agora tem causado. A alienação, por exemplo, a alienação social também é outro tipo de ignorância. Ignoramos e alimentamos as injustiças no mundo quando, por exemplo, forçamos os outros a darem mais do que podem ou devem. Ignoramos as armadilhas das propagandas que fazem a gente acreditar que precisamos de coisas que na verdade não precisamos. Ignoramos a demagogia dos discursos políticos ou nossa verdadeira intenção quando a gente adere a uma causa ou a uma política, a uma causa política ou social qualquer. Isso é também ignorância. Imagine quanto mal esse tipo de ignorância não causa, né? Ainda tem a ignorância moral, que revela uma deficiência de valores morais e espirituais, né? A ignorância moral. Ignorância moral é ignorar o sofrimento alheio. Evitamos compromisso com o outro para não nos responsabilizarmos pela vida de ninguém. Ser indiferente é quando somos indiferentes ao outro. Tem gente que não vai a uma comunidade carente, a um hospital, a uma creche, para não ver gente sofrendo, mas também não faz nada para ajudar. Isso é ignorância moral e revela o egoísmo da nossa parte. Quanto mal a indiferença humana não gera no mundo. E esse mal, essa indiferença, essa ignorância está nos outros, mas também está em mim, está em você, está em todos nós. Então, e por fim, existe a ignorância voluntária. É quando a gente escolhe não saber. Já ouviram aquele ditado, a ignorância é uma bênção? Pois é, muitos preferem não saber mesmo. Porque se eu souber, vou ser obrigado a mudar, a sair da minha zona de conforto. Então, eu prefiro o conforto da ilusão, né? Evitamos verdades dolorosas, fugimos do autoconfronto. Mas por que a ignorância produz o mal? Como é que isso acontece? Como é que isso é possível? Será que a ignorância é mesmo a causa do mal que há no mundo? Como é que a ignorância produz o mal? Devemos pensar nisso como uma realidade, né? A ignorância produz o mal. Quando é que a ignorância produz o mal? Por que é que a ignorância produz o mal? Então, a ignorância produz o mal porque não vemos as consequências das nossas ações, não percebemos, não é? A ignorância ela é, antes de tudo, uma cegueira. Quando alguém ignora as consequências de um ato, ele tende a causar um dano. Ele não percebe que suas palavras ferem, não entende que pequenos hábitos prejudicam o futuro, não enxerga o impacto do próprio egoísmo. É assim que esse tipo de ignorância gera o mal. Confundimos o que é bom com o que apenas parece bom. Quando não compreendemos a natureza do bem, buscamos prazer imediato, vantagens pessoais ou desejos cegos, acreditando que isso é bom. Então, toda essa confusão, ela gera ganância, gera injustiça, ela gera desonestidade, gera vícios, gera destruição do outro para benefício próprio. A gente se aproveita do outro e a desgraça do outro é a nossa
acaba sendo uma forma da gente se projetar, da gente crescer, né? Acabamos explorando o outro. Então, a pessoa ela não busca o mal como mal. Ela erra porque é o que é verdadeiramente... Ela erra sobre o que é verdadeiramente valioso, né? Então, a pessoa ela não busca o mal, ela busca o bem. Mas essa busca é com ignorância, é com ilusão. E isso acaba gerando o mal. A ignorância emocional gera reatividade e violência. Quando não compreendemos o próprio mundo interior, quando a gente não compreende, quando a gente não entende nossas emoções, a gente reage impulsivamente, ferimos antes de compreender o outro, projetamos nossas dores nos outros, confundimos medo com agressão, lutamos contra fantasmas internos. A psicologia chama isso de projeção. Atacamos no outro aquilo que não reconhecemos em nós. E assim nasce grande parte da crueldade cotidiana. A ignorância moral, ela gera indiferença ao sofrimento. A ignorância moral, ela gera o mal porque a gente se torna indiferente ao sofrimento alheio. Então, quando estamos insensíveis à dor alheia, deixamos de ajudar, ignoramos as injustiças, alimentamos o ódio, naturalizamos o sofrimento, tratamos pessoas como objetos. Então a ignorância, ela gera preconceitos, gera injustiças sociais, gera violência, manipulação pelas propagandas ou demagogia política. Então veja quanto mal a ignorância não causa. A ignorância sobre si mesmo, sobre quem nós somos de verdade, cria sombra. De acordo com Jung chamava essa ignorância de sombra. Quem nós somos de verdade, lá no íntimo, era sombra. E o mal ele surge quando a nossa sombra domina a nossa vida, sem ser reconhecida. A gente não reconhece, mas ela domina a nossa vida. Isso gera explosões da nossa parte, sabotagens, autossabotagem, ódio, crueldade inesperada. Já a ignorância espiritual, ela gera egoísmo e gera apego. Tradições como o budismo, hinduísmo e o cristianismo também ensinam que a origem do mal é a ilusão, é a ilusória separação. Nós nos sentimos separados dos outros, eu contra os outros. E essa separação, ela gera essa separatividade. É eu contra os outros, é meu prazer acima de tudo, meu medo me impede de ser gentil e bondoso. Muito mal nasce do medo. O medo de perder status, medo de ser ferido, medo de não ser suficiente, medo do desconhecido. Então, veja, a gente pensa que o mal é sempre algo que é criado por outro, de alguém externo, de um diabo, de um demônio, e na verdade o mal ele é gerado pela ignorância. Quando a mente nos faz se sentir separado dos demais, quando a gente se sente pessoas desconectadas do mundo, dos outros, ela nos faz lutar contra os outros, competir, atacar, se defender mais do que devia. Em todas as tradições, a sabedoria é vista como a luz que dissolve o mal, porque ela leva lucidez, discernimento, consciência. Para alcançar a sabedoria é necessário lutar contra a ignorância. Mas para isso, primeiro é preciso ter consciência da própria ignorância. Não podemos nos acomodar. Precisamos estudar, ler mais e ler fontes diferentes. Precisamos aprender a observar, ouvir mais, interagir mais com pessoas que pensam diferentemente de nós, conhecer suas experiências, seus pontos de vista, não se fechar para os outros, aprender a ouvir, e conversar mais com pessoas que sabem mais do que nós, sem inveja nem preconceito. Não ter vergonha de procurar uma terapia, nem medo de fazer cursos, aprender sobre diversos assuntos. Nunca é tarde para isso também. Então o mal, ele não é algo que pessoas ruins praticam só para nos fazer sofrer. Não. O mal é produto da ignorância dos outros e nossa também. Por causa da nossa ignorância, causamos o mal. Causamos o mal às pessoas ao nosso redor, nossos pais, nossos filhos, marido, esposa.
nossos funcionários, nossos colegas de trabalho, ao nosso chefe, ao nosso vizinho, à nossa comunidade, à sociedade como em geral. Assim, como também sofremos pelo mal que a ignorância das outras pessoas gera, né? A ignorância dos outros também gera um mal que me atinge. Então, sim, todos nós fomos ignorantes em muitos aspectos e ainda somos ignorantes em muitos aspectos. Mas isso não é para nos entristecer, né? Pois tudo faz parte do processo evolutivo. O que precisamos é ter consciência disso e buscar superar essa ignorância. E não falta ajuda a quem realmente deseja isso. Eu agradeço a atenção de todos. Até o próximo vídeo.